Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de acentuação gráfica, agora os acentos diferenciais, certo? Óbvio, né? Para fazer a diferença, é claro. Mas diferença do quê? Palavras iguais, essa é a diferença que precisa ser feita por meio de um acento. Então vejam aqui, ó, vou tirar o acentinho, aqui está acentuado, nós vamos comentar. Olha lá, nós temos duas palavras iguais, o por. Só que um por é verbo e o outro por é a preposição. São palavras distintas, porém fisicamente idênticas. O que acontece? Se coloca então o acento circunflexo na forma verbal para fazer a diferença da forma da preposição, certo? A forma prepositiva. Certinho? Então, vejam aqui, eu coloquei uma frase para que vocês percebam a diferença. Vamos pôr os livros na estante. Aqui eu tenho o verbo pôr, no sentido de colocar. E aqui a preposição, ele foi por este caminho. Tá? Claro que a escolha da acentuação não tem a ver com uma das regras. São monossílabas tônicas terminadas em R e não são acentuadas. Óbvio que a forma verbal é a tônica, recebeu o acento só por essa escolha, né? Por ser tônica, mas a ideia é que se faça a diferença aqui, tá? Considerando regra, não há regra que justifique a acentuação. Aqui, ó, deixa eu só fazer a divisão para não parecer que está embaixo ali, ó. Então, a preposição sem acento, o verbo com acento. Certo, queridos? Depois, pôde ou pode. Novamente nós temos duas formas verbais agora, né? Duas palavras iguais, duas formas verbais. Só que nessa aqui seria a pronúncia pôde e aqui a pronúncia pode. Fechada, aberta. Ambas são iguais, então se faz a diferença por meio de um acento. Eu já vou passar um bisuzinho para vocês aqui, um bisu que ajuda a lembrar. Ontem ele pôde ajudar você, mas agora não pode. Na fala não há problema. Ontem ele pôde ajudar você, mas agora não pode. Mas na escrita, se não houver o advérbio, ó, aqui eu coloquei um advérbio. Ó, coloquei o ontem, que nos remete ao passado, o agora, que nos remete ao presente momento, né? Então, essa diferença fica bem estabelecida por meio do advérbio. Mas se não houvesse o advérbio, tem que haver necessariamente um diferencial. Então, ambas as formas são iguais. Nós vamos marcar o passado. O bizu aqui é as marcas do passado. Ó, certo? Então, vamos colocar um acentinho no passado. Vamos marcar o passado. Obrigatório o acento? Claro, obrigatório, obviamente. Então, eu não preciso ter um advérbio. Não precisa haver um advérbio marcando. Basta que eu coloque o acento ou não, eu vou ter a forma passado ou presente. Certinho? Muito simples. Forma ou forma? Ela está em boa forma. E não em boa forma, né? A professora sempre forma a fila. Então, quando este O é aberto, não há acento. Certinho? Agora, vejam que eu coloquei dentro de uma chavezinha para chamar atenção à palavra forma, com o fechado. Preciso de uma forma de bolo. Coloquei, repeti a mesma frase aqui para que a gente saiba que a escolha é do freguês. Eu coloco ou não o acento. Aqui é facultativo. Ó, vou colocar aqui do lado, ó. Facultativo. Neste caso apenas. Preciso de uma forma de bolo, a pronúncia é a mesma e eu coloco o acento se eu quiser. Bem tranquilinho. Antes da reforma ortográfica, havia uma série de acentos diferenciais, inclusive para fazer a diferença de palavras arcaicas, nem existiam mais. Caíram, ficamos com esses acentinhos aqui e o que eu vou falar agora.
Então é bem simples, tem nenhum drama aí, muito simplesinho, não precisa esquentar a cabeça. Muito bem, agora os verbos ter e vir, acento diferencial nos verbos ter e vir. Diferencial para fazer a diferença de duas formas iguais. Dê uma olhada aqui. Eu tenho, eu venho, tu tens, tu vens, ele tem, ele vem, nós temos, nós vimos. Cuidado aqui. Vós tendes, vós vindes, eles têm e eles vêm. Percebam que a terceira pessoa do singular é idêntica à terceira pessoa do plural. Então há uma diferença que precisa ser marcada. Aqui é singular e aqui é plural. Ambas as formas são idênticas. Qual é o bizu aqui? Vamos marcar aquela que representa mais. O que representa mais? O plural, claro. Como é que nós marcaremos? Vamos pegar dois, ó. Tchananã. Junto ali, ó. Pim-pom. Dando uma bicotinha ali no meio, ó. Coisa mais amor. E vamos marcar, ó. Pim-pom. Pim-pom. Marcamos as formas que representam mais com dois. Formamos o circunflexo. A lembrar que a diferença se dá aqui, no plural. Isso aqui é uma questão de concordância verbal, inclusive. Né? Eu sempre comento, a gente fala isso nos verbos também. Né? Então, não vai haver dificuldade em vocês encontrarem vídeos meus que falem sobre isso aqui. Tá? Então, olha lá. A diferença foi feita, as duas formas são monossílabos tônicos terminados em não são acentuadas, portanto, o acento é diferencial. Certinho? Muito bem, agora observem aqui. Verbos derivados. O que significa isso? Significa que dos verbos ter e vir derivam outros. O ter e vir são formas primitivas. E eu terei outras formas verbais derivadas de ter e vir. Ou seja, serão as formas primitivas dão origem a outras formas, as formas derivadas vão conjugar pela conjugação dos verbos primitivos. Isso aqui que é importante que vocês percebam. Então o que eu fiz? Aí eu coloquei um esqueminha aqui embaixo, só vou mostrar e aí nós vamos ver isso acontecendo. Olha aqui, ó. Os verbos derivados, só alguns exemplos, né? Deter, manter, obter, intervir, convir, provir. O que eu marquei em vermelho é a forma primitiva, o ter e o vir. O que eu coloquei em azul são formas, são prefixos. Então esses verbos são formas prefixais. Eu vou conjugar pelo primitivo e vou só colocar um prefixo na frente. É o que eu fiz aqui, ó. Colocar em azulzinho. Olha só. Então, se eu preciso conjugar, por exemplo, o verbo deter, o que eu vou fazer? Eu vou manter a conjugação do verbo primitivo e só vou colocar o prefixo na frente. Eu detenho, tu detens e ele detém. Nós detemos, vós detendes e eles detêm. O mesmo vai acontecer com o verbo intervir, convir, provir. Tá? O convir a gente não conjugaria aqui, mas o intervir, por ser unipessoal. Mas aqui, ó, eu intervenho, tu intervens e ele intervém. Nós intervimos, vós intervindes e eles intervêm. Olha ali, coisa mais amor. Tudo conjugadinho, exatamente com uma forma primitiva e colocadinha aqui na frente, então, o prefixo. Aí o cara pensa assim, peraí, nós já resolvemos o assunto, uma vez que, né, ó, singular, ó, e plural tem formas idênticas, tá? Como é que nós resolvemos? Com o circunflexo lá, pim-pom, pim-pom, opa, aqui não, tá? Aqui. Então, marcamos ali, no plural, as diferenças, certinho? Só que agora tem um detalhe. Aqui, nós temos formas monossilábicas, terminadas em não tem acento, o acento é diferencial. O que acontece quando essas formas aqui derivadas são avaliadas com relação à sílaba tônica? Não são mais monossílabas. Nós temos aqui oxítonas, olha aqui, ó.
ele vem, ó, eles vêm, tu vens, tu intervens, ele intervém, ele detém. Então nós temos formas oxítonas. E aí o que vai acontecer aqui? Dá uma olhadinha na regra das oxítonas. O que diz na regra das oxítonas? Palavras terminadas em ens, oxítonas terminadas em ens, são acentuadas. Então nós teremos aqui, ó, detém, ele detém e eles detêm, ele intervém e eles intervêm. Nós temos oxítonas terminadas em obrigatoriamente acentuadas. O que faremos então? Temos que fazer a diferença. Se nós colocarmos acento nas duas, nós teremos duas formas idênticas novamente. Então, qual vai ser o bizu aqui? Lembra? Marcamos o plural com 2. Está ali. O que é uma coisa singular? Uma coisa única. Então, olha lá. Vamos marcar o singular, que é único, com um acento agudo. Ele detém, eles detêm. A pronúncia é a mesma, o que faz a diferença é o acento. Ele intervém, acento agudo. Deixa eu melhorar isso aqui, senão vai ficar meio confuso. Peraí. Ó, ele intervém e eles intervêm. Obrigatoriamente acentuadas ambas as formas. Singular com agudo, plural com o circunflexo. Isso vai acontecer aqui na segunda pessoa também, porque nós vamos ter uma oxítona terminada em ens. Olha ali, ó. Certinho? Então, acento importantíssimo, tomem cuidado, questão de concordância verbal. Tá? Agora, observe aqui do ladinho, bizu da Leda. Fiquem ligados aqui com relação ao bizu da Leda. Por que isso aqui é importante? Para que não haja confusão com relação a essas formas derivadas dos verbos ter e vir. Tá? O que acontece? As pessoas querem fazer o plural, elas precisam desse plural, porque fica esquisito a palavra, né? Fica esquisita a palavra sem o plural. Seria o mesmo que eu dissesse, ele estuda e eles estudam. É óbvio que ninguém faz isso. Óbvio não, né? Não é bem assim, mas tudo bem. Ficaria uma forma estranha. Então nós temos que fazer a diferença. Fazemos. Quem não sabe que é o acento tende a querer colocar um E a mais, alguma coisa, porque já viu um E a mais em alguma palavra. E a brincadeirinha é exatamente essa historinha do bizu da Leda. Ó. A Leda vê e crê. Eu tenho aqui 4 verbos. Ler, qual é o outro? Muito bem. Dar, muito bem. Ver e... show de bola, tá sabendo tudo. Então, estes 4 verbos aqui, sim, estes dobram o E no plural, estes aqui. Então, olha aqui, ó, ele lê, o acento é porque é monossílaba, tônica, eles leem. Aqui sem o acento, antes da reforma havia o acento na primeira vogal do hiato em final de palavras, hoje não há mais, tá? Então, ó, talvez ele dê um jeito, ó, talvez eles deem um jeito, ó, a mesma historinha aqui, certo? Ó, não há acento mais e ele vê, eles veem, ele crê e eles creem, certo? Claro, se as palavras, se o crer, por exemplo, derivar para descrer, vai seguir o paradigma do crer, vai dobrar o E. Tá? Mas aqui não, cuidado com isso. Aqui segue o paradigma, se é derivado, segue o paradigma da conjugação dos verbos ter e vir. Facinho, né? Agora eu coloquei só mais um asteriscozinho aqui para chamar atenção a essas formas verbais. Enxaguam, tem acento, desaguam, tem acento, enxaguem e desaguem também. Aqui é uma regra especial também, então só para memorizar isso aqui. Certo, queridos? Facinho, né? Bem tranquilo. Aqui, memorização, trabalhar decoreba, exercícios. No último vídeo, não se esqueçam, no último vídeo de acentuação
há uma lista de exercícios para exercitarem. Se tiverem dúvidas, questionem ali pelo canal, nós respondemos, estamos aí à disposição de vocês. Acessem o canal da Editora Atualizar, curtam os outros professores, deem lá o gostei, isso é importante para nós, façam seus comentários, certo, queridos? Grande abraço, até a próxima!